bem-vindo! E esse tema de hoje é um tema de um impacto profundo nas pessoas, extremamente importante. Eu vou contar uma historinha, uma experiência pessoal. Eu fiz a universidade, cursei administração na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul. E no pré-vestibular chamavam simulões no Gigantinho, o ginásio lá do Internacional. Eu participei de 4 desses simulões. Participavam lá uns 2.000 vestibulandos que faziam a prova. Na primeira prova eu tirei o 10º lugar. Na segunda eu tirei o 5º lugar. E nas 2 últimas eu tirei o 1º lugar. Então eu estava realmente muito preparado para o vestibular. Para mim, tirar 1º lugar não era importante. Eu estava chegando em Porto Alegre, não teria muito significado. Agora, isso me deixava muito tranquilo. Ou seja, eu fui fazer o vestibular, no primeiro dia, eram 4 dias, eu fui lá muito confortável, eu tinha certeza de que eu seria aprovado no vestibular. Não havia dúvidas quanto a isso. E quando eu cheguei, os professores do cursinho, que não haviam me preparado, nunca falaram nada comigo a respeito disso, eu cheguei, eles me cercaram e começaram a me botar pilha. E falar como devia ser, como devia fazer, porque para eles era importante que eu fosse o 1º lugar no vestibular da URGS. E eu não entendi nada. Eu comecei a ficar nervoso. Olha, quando eu entrei para a prova, eu estava apavorado, eu não conseguia raciocinar. Demorei para começar a prova e quase fui reprovado no primeiro dia. Nos 3 próximos dias eu ficava escondido, bem próximo à entrada. Quando dava o sinal, eu corria e entrava, para não encontrar com ninguém. Resultado, eu tirei o 28º lugar no vestibular. Foi um horror como resultado. É claro que eu teria tirado o 1º lugar, óbvio que eu teria tirado o 1º lugar. Mas o que aconteceu? Emocional. O emocional, ele pode te ajudar e pode te arrebentar. Eu sempre digo, o estado é a chave da excelência. E o meu estado, no primeiro dia, não estava nem um pouco adequado para fazer uma prova, para fazer um vestibular. Isso me derrubou. Então, inteligência emocional é um tema importantíssimo, um recurso que pode ajudar as pessoas a alavancar possibilidades e pode também fechar portas importantíssimas na vida das pessoas. E quando se fala em inteligência emocional, não tem nada a ver com reprimir emoções. Inteligência emocional é eu ser um bom gestor das minhas emoções na direção dos meus objetivos. Eu ser um bom gestor das minhas emoções na direção dos meus objetivos. Esse é um ponto importante que eu vou abordar algumas coisas aqui e vou voltar a isso em outros vídeos, porque é uma área importantíssima na vida da gente. Importantíssima. Onde as pessoas mais oscilam, na verdade, é nessa área. Porque vejam, por exemplo, aqui no quadro, nós temos as nossas capacidades. Aí nós temos a nossa capacidade. A capacidade são nossos recursos físicos, recursos intelectuais e recursos emocionais. No dia a dia, nós usamos, quando nós fazemos as atividades rotineiras, nós acessamos uma pequena parcela das nossas capacidades para praticar as coisas do dia a dia, tanto recursos físicos como intelectuais e emocionais. Às vezes, há momentos que são mais desafiadores. E eu preciso um pouco mais de atenção, eu preciso estar mais centrado, mais concentrado, preciso me esforçar um pouco mais. Então, eu acesso uma parcela maior, uma fatia maior da minha capacidade. Agora, há momentos que são determinantes na vida da gente. Uma prova, um concurso, uma negociação, uma reunião que determina o futuro da nossa vida, um jogo, uma decisão de um campeonato, são momentos que você tem que usar todos os seus recursos. Recursos físicos, recursos intelectuais, recursos emocionais. Então, como tem que ser a nossa capacidade? Eu tenho que acessar toda a minha capacidade. Só que nessas horas, exatamente nessas horas, o que acontece? Eu acesso apenas uma parcela da minha capacidade. Por quê? Qual é que oscila? É o emocional.
O recurso físico e o intelectual está aí. O recurso emocional é que oscila. E por isso a gente se dá mal. A gente faz pior do que faria numa situação rotineira. Não acessa. Isso é estado emocional. Então nós temos que aprender a ser gestores das nossas emoções. Essa é a questão, sermos gestores das nossas emoções. E como é que faz isso? Existem técnicas para isso. Para momentos, por exemplo, eu preparo pessoas para momentos importantes, assim, eu preparo emocionalmente com técnicas de neurolinguística. E no decorrer desses vídeos, eu vou trazer algumas técnicas. Hoje eu não vou apresentar nenhuma técnica pontual, mas vou trazer algumas técnicas. Eu quero deixar algumas sugestões que elas são muito importantes, que podem efetivamente nos ajudar bastante. Primeiro, falar sobre o Paul Stoltz, um americano, que ele desenvolveu um trabalho de coeficiente de adversidade, e é um trabalho belíssimo. O livro dele, As Vantagens da Adversidade, analisam exatamente esse aspecto de como você acessar as suas emoções adequadamente nos momentos mais desafiadores. Ajustar o foco para ser um bom gestor das suas emoções. Se você tiver a oportunidade, leia esse livro, pratique os exercícios, que eles são excelentes. De tantos livros na área da inteligência emocional, é o livro que eu mais aprecio, que eu entendo que ele é bem didático e dá um suporte excelente para você ser o melhor gestor das emoções. Também, algo que nós podemos praticar no dia, mesmo não conhecendo técnicas, nós ter consciência de algumas coisas, como é que nossas emoções funcionam, isso já ajuda bastante. Como é que funciona? O nosso comportamento é decorrência do quê? Do nosso estado emocional. Eu tenho um estado emocional que gera um comportamento e que gera um resultado. Agora, o estado emocional, ele decorre de quê? Da fisiologia, decorre o estado emocional, e ele decorre também dos quadros mentais, as representações internas que nós fazemos. Tanto a fisiologia quanto as representações internas. A fisiologia ela é muito importante. Por quê? Cada estado emocional possui uma fisiologia correspondente. Eu não posso estar aqui assim e dizer, eu estou entusiasmadíssimo. O que é entusiasmadíssimo? E entusiasmo é uma outra fisiologia. Bah, que coisa, que alegria, que coisa extraordinária, mas não. Cada estado tem uma fisiologia. Então, entusiasmo tem uma fisiologia, alegria tem outra fisiologia, irritação é outra fisiologia, poder é outra fisiologia. Como é que eu vou sentir poder se meu corpo nem sabe como expressar um estado de poder? Então, eu tenho que educar a minha fisiologia para expressar estados fortalecedores. Por isso, na sequência, eu vou trazer os vídeos, as 7 virtudes dos vencedores, que eles automaticamente trabalham formas de ajustar nossas percepções no dia a dia e desenvolver o hábito de ajustar também a nossa fisiologia. A fisiologia e quadros mentais para produzirmos estados fortalecedores, porque isso tem que ser a realidade do nosso dia a dia. Não pode, naquele momento, eu tenho que estar muito bem, administrar minhas emoções, depois, não. Em qualquer momento, eu tenho que ser um bom gestor das minhas emoções. Isso a gente aprende, a gente exercita, a gente treina. Não é uma coisa ao natural, é treinamento. Então, administra a sua fisiologia. Treina cada dia exercitar uma fisiologia de entusiasmo, uma fisiologia de paixão, de alegria, uma fisiologia de paz, de harmonia. São diferentes. E aí você vai ver como a tristeza tem uma outra fisiologia. Como a solidão tem outra fisiologia, a mágoa, a irritação tem outra fisiologia. Cada estado emocional possui uma fisiologia específica. E eu tenho que aprender a expressar estados fortalecedores. Como? Treinando. Como é que se cria um estado de entusiasmo? Eu tenho que lembrar de um momento da minha vida que eu tive realmente entusiasmado, viver novamente esse momento, eu logo capto exatamente aquele estado de entusiasmo. E essa é a fisiologia de entusiasmo. E eu começo a treinar para
incorporar, internalizar essa fisiologia de entusiasmo, estado de alegria. Pensa no momento que você esteve realmente bem alegre, animado, descontraído e tal, e aí volta para aquele momento, você vai sentir esse estado de alegria, de animação, de descontração e tal. Aí você começa a treinar para que esse estado faça parte do seu dia a dia. Estado de poder, estado de paz, todas as emoções negativas, eu tenho que treinar a minha fisiologia a expressá-las com naturalidade. Então eu começo a incorporar um padrão que a minha fisiologia me conecta com coisas positivas. Porque a minha fisiologia é um gatilho. Se ela está para baixo, ela vai me forçar a me conectar com coisa negativa. Eu tenho que fazer esse gatilho me levar e me conectar com coisas boas, com coisas positivas. E a mesma coisa com quadros mentais. Você começa a pensar bobagem, alimentar minha mente com bobagem, não adianta, eu tenho que ter foco, as coisas que eu quero, as coisas boas da vida, e alimentar, adubar minha mente com coisas fantásticas, extraordinárias. Aí eu tenho uma fisiologia boa, eu tenho quadros mentais excelentes, aí as coisas realmente começam a acontecer. Isso é inteligência emocional. Não tem que ter muita teoria, não, tem que praticar, tem que fazer. E o emocional é o que mais oscila, porque a fisiologia e o intelectual, ele depende do meu estado emocional. Se o meu estado emocional não está bom, o meu intelectual não funciona bem, e a minha fisiologia também não funciona bem. Então, ele é muito poderoso emocional, e eu tenho que ser um bom gestor das minhas emoções, para as coisas importantes, para aquelas coisas que são boas, no dia a dia, para dar qualidade, viver com paixão. Isso é viver com paixão, é saber ser um bom gestor das nossas emoções. Então, muito atento, veja nos próximos vídeos, quando aparecer 7 virtudes dos vencedores. Se você começar a aplicar isso sistematicamente, você vai ter aí um recurso extraordinário para construir uma base emocional que vai se espalhar por todas as áreas da sua vida e fazer com que cada dia realmente seja um dia extraordinário e maravilhoso como deve ser. E já que nós estamos falando em poder, use todo o teu poder para fazer do dia de hoje um dia muito, muito, muito especial. Faça isso também amanhã, faça isso depois de amanhã, faça isso todos os dias da tua vida. Ou seja generoso com você, seja generoso com a vida, faça uma escolha inteligente, faça a melhor escolha, escolha viver com paixão. Um forte abraço e até a próxima.